cliente fixo levou um vídeo pra gente poder assistir no ato da furefação. E quando eu vi aquele vídeo, meus amigos, eu acho que eu nunca passei tanto aperto na minha vida porque eu entendi o que estava acontecendo. Era sábado, estava eu em casa, sozinha, da solitude, curtindo ali a vida, né, a minha paz, quando meu cliente fixo me liga. Assim, eu fazia, pedi uma aqui, uma ali, uma coisa mais misteriosa, ninguém sabia, eu trabalhava, mas de noite eu dava umas escapulidas. E aí esse meu cliente, já era meu cliente há muito tempo, muitos anos, me mandou mensagem perguntando se eu estava disponível nesse sábado. E aí eu tava. Eu falei pra ele que sim, que tava. Esse cliente pagava muito bem, por isso que eu gostava de ficar com ele. Ele pagava bem, ele me dava mesada, ele me dava presente. Então, assim, ele já era mais velho também, era empresário e afins. Aí eu falei que tava sim. E aí ele falou pra mim que perguntou se a gente podia se encontrar. Eu falei que sim, ele marcou o horário de sempre, no local de sempre, não sei o que. Me arrumei linda e ele mandou o motorista me buscar. Porque sim, ele mandava o motorista me buscar, a gente achava chiquérrimo. Só que diferente do convencional, ele me mandou uma mensagem falando que ele tinha uma surpresinha pra mim. E eu, gente, gostava das surpresas dele. Porque ele levava presente, ele levava isso, ele me dava mais dinheiro. Só que ele nunca me avisou. Ele simplesmente me dava. E aí eu falei, gente, ele tem uma surpresinha e tá me avisando. Que coisa esquisita, mas tudo bem. A surpresa dele era sempre boa, então eu tava feliz. E aí eu fui. Entrei no carro, o motorista me deixou lá no hotel de sempre. Eu entrei, ele me cumprimentou normalmente, começou a me beijar, não sei o que e tal. E aí nós demos o primeiro round, né? Fomos loucamente, tudo normalmente, tudo lindo. E aí ele falou, eu vou tomar um banho de banheira, vem comigo, não sei o que. Eu fui, tomei um banho de banheira com ele. E aí lá na banheira ele falou, olha, eu tenho uma surpresa pra você. Eu já curiosa, né? Fofoqueira, tava curiosa. Ele falou assim, eu trouxe um videozinho caseiro pra gente poder assistir. Eu tenho certeza que você vai amar. Eu falei, sério, lovers? Ele, sério, meninos, ele levantou e foi colocar o vídeo que tinha uma televisão de frente pra banheira. Olha, eu quase me afoguei na banheira. Ele levantou todo, irmãs, e foi lá colocar o vídeo. Quando ele colocou o vídeo, eu entendi a confiança. Era, gente, uma furefação grupal. Tinha tanta gente que eu já não tava entendendo nada. Só que eu comecei a prestar atenção. Ele botou o vídeo e ficou em pé na televisão, olhando pra minha cara. E eu pensei, tipo assim, Lovers, a gente não vai assistir junto, então vem pra cá, você tá de frente pra televisão, meu querido. Ele falou, não, eu vou ficar daqui. Eu quero ver sua cara de surpresa. E eu falei, gente, aí começou lá o vídeo de furefação. Era um monte de gente. Eu falando, será que ele tá querendo fazer uma furefação grupal? Porque eu topo, gente. Eu tava aí pra negócio, entendeu? Pagando bem que mal tem. O vídeo começou a rolar várias e várias cenas de furefação de todos os ângulos, até que simplesmente apareceu na televisão bem grande um vídeo, né? Ali uma parte do vídeo, que era o meu marido. Ai, você tem marido? Sim, eu tenho marido. Como que você conseguia ser PG tendo marido? Então, gente, o meu marido não é que ele não tinha dinheiro, é que ele era mão de vaca. Ele dava tchau assim, e eu não trabalhava. E eu odiava ficar dependendo dele. E ele trabalhava dia sim, dia não. Só que quando esse dia sim ele trabalhava, ele precisava ficar na empresa dele, ali não tinha horário pra ele poder sair. Então, muitas das vezes ele voltava de madrugada, muitas vezes ele voltava no dia seguinte. Então, ele sempre me liberava pra sair com as minhas amigas e coisas assim do tipo. Ele confiava muito em mim. Eu já estava casada com ele, já tinha um tempo, ele me pegou bem novinha pra poder casar. Então, assim, não era como se eu tivesse uma vida ruim. Mas aí eu já juntei o útil ao agradável. Eu queria mais dinheiro, eu já tinha liberdade, eu queria furefar com outras pessoas, porque o meu marido, não é que ele era ruim, mas também ele trabalhava demais. Aí eu pensei, vou juntar o útil ao agradável e cobrava. Era uma coisa meio misteriosa, as pessoas não sabiam nem meu nome, sabe? O único cliente, assim, que sabia mais ou menos quem eu era, eram uns 3, incluindo esse, que sabia meu nome, onde eu morava, tanto que me mandava buscar lá. Mas os outros era meio que um mistério e eles gostavam disso. Então, sim, eu tinha marido, entendeu? Eu era recatada do lar. E aí, quando eu vi aquele vídeo, era o meu marido furenfando com outra mulher. E tinha uma do lado, e tinha um cara atrás dele ali, amor. Macetando, macetando. E eu fiquei chocada, olhando pra televisão, olhando pra cara do meu amante, vulgo cliente. E ele olhando pra minha cara, eu olhando pra cara dele. E eu não sabia o que fazer. Quando do nada... Quando eu achei que a situação não podia piorar e eu já tava querendo me afogar na banheira, a campainha toca do quarto que a gente tava. Ele foi lá e abriu. E, gente, irmã, era simplesmente o meu marido. Mas você acha que ele tava sozinho? Tava basicamente toda a minha família com ele. Obviamente que eu tava assistindo o vídeo
Quando eu me entendi que era o meu marido, eu já levantei correndo, comecei a botar meu hobby, perguntando o que estava acontecendo pro meu cliente vulgar amante. E aí ele falou, olha que engraçado, eu contei pro meu melhor amigo, eu não conhecia esse homem, gente, eu não conhecia. Eu não conhecia. Eu contei pro meu melhor amigo que eu tinha uma amante fixa. E ele me pediu pra ver uma foto dela. E quando eu mostrei, olha o que nós descobrimos. Que você era a esposa dele. E que você tava fazendo PG. Então aí nós resolvemos te mostrar com quantos pau a gente faz uma canoa. E eu fico olhando pra cara dele assim, eu não acredito que você fez isso comigo. Você tem fidelidade comigo há anos, você me traiu, que não sei o que e tal. E ele falou que não ia trair o melhor amigo dele, que eles eram amigos de infância, que ele trabalhava muito e não tinha muito tempo, mas que ele eram amigos de infância. Só que assim, gente, eu tava casada com ele há anos. Eu nunca tinha visto aquele querido na minha vida, eu nunca tinha ouvido falar dele. Era como se a amizade deles fosse um mistério, entendeu? Só que como é que pode, né, o raio cair justamente no lugar que não era pra poder cair? Pois é. Só que quando eu achei que a situação não ia piorar, porque eu tava discutindo com o meu amante e descobrindo que ele era o melhor amigo do meu marido, que estava me traindo, não só com uma mulher, mas com um homem, mas também não era santa, né? Eu era PG, então eu não ia ter que falar muita coisa. Eu ia falar o quê? Tranquilo, a campainha toca. Ele riu e falou, hora do show. E saiu e abriu a porta. Quando ele abriu a porta, tava o meu marido com toda a minha família. Gente, a minha família que achava que eu era uma santa. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus tios, todo mundo, meus primos, todo mundo. Devia ter mais ou menos umas 20 cabeças na porta do hotel, do nosso quarto do motel. Ele entrou com toda a minha família e falou, ó, isso aqui é pra vocês descobrirem o que a parente, a filha, a irmã, a sobrinha de vocês fazem. Ela faz PG, esse aqui é meu amigo, descobri que eles são amantes há anos, ela tá me traindo com ele com vários outros, tá bom? E aí eu comecei a ficar revoltada, olhando assim pra minha família, eu comecei a ficar nervosa e eu comecei a gritar, e você que dá o rabo? E você que tava fora com um homem, ele achou que eu não vi, você também tava me traindo. Comecei a ir pra cima dele, ele começou a falar que ele só tinha feito isso porque tinha descoberto que eu tinha traído ele. Eu falei, então você descobriu que eu te traí e foi liberar o Tubinhas. Nem queria, né, querido? Eu sei que no fim eu peguei o pendrive que estava na televisão, saí correndo, minha família toda assim chocada, falava que como é que você fez isso, não sei o quê. Só que eu pagava minha escola, não dava satisfação pra ninguém. Saí correndo, peguei, entrei no Uber, chamei o Uber, saí correndo, fui pra casa. Peguei o pendrive, passei pro meu notebook, passei pro meu WhatsApp, liberei o vídeo pra família toda dele ver, porque é pra ele aprender também como é que faz, envolve a família dos outros. Todo mundo ficou sabendo que ele liberou o Tubinhas, a família dele era extremamente conservadora, virou aquela confusão, todo mundo soube que eu traía ele, que eu era PG, que ele também me traía, que ele pegava homem, virou toda aquela coisa, a gente virou comentário da cidade e no fim ele lustrou o chifre, nós continuamos juntos e ele fez esse escândalo todo pra hoje em dia a gente fazer a forefação com um monte de gente liberado. A gente tem um relacionamento aberto agora.